Olá, gente, bom dia. Nós vamos apresentar agora o nosso desenho experimental que fala de vacinas com vírus inativados ou atenuados. Nós somos Ana Caroline Pimentel Oliveira, Carlos Augusto Ribeiro Barros, Gabriel Araújo de Jesus, Lucas Rafael Santana Pinheiro, Matheus Silva da Fonseca Diniz e Poliana Andin Queiroz de Souza. Quando falamos de vacinas atenuadas ou inativadas, ambas induzem imunidade humoral, além da necessidade do reforço de uma segunda dose. Porém, não são idênticas, pois suas capacidades e tempo de proteção são diferentes. Essas vacinas baseiam-se em métodos tradicionais que usam o vírus isolado ou parte dele na produção. Falando de uma maneira mais simples, como vocês podem ver no slide, o vírus atenuado ele é aquele vírus enfraquecido, enquanto o vírus inativado ele é morto. Bem, nós começaremos falando como é o processo de atenuação. Ok, nessa imagem nós vemos como acontece a atenuação dos patógenos. No primeiro momento nós temos um vírus que foi isolado de um paciente e foi crescido em um meio de cultura contendo células humanas. Então, esses vírus foram isolados e colocados em contato com células de outro animal. Após um tempo, esses vírus adquirem mutações que permitem o crescimento nas células do animal. E devido a essas mutações, esses vírus não conseguirão infectar mais células humanas e apenas promoverão uma resposta do sistema imune sem infecção dessas células. Em outro caso, nós temos aqui o exemplo da febre amarela. Na vacina da febre amarela, o vírus atenuado será inoculado no ovo da galinha, que serão fecundados sem germes. Após a incubação, os vírus serão triturados para produzir a suspensão viral. Então, eles serão congelados a 70 graus negativos. Depois do teste de qualidade, as suspensões recebem estabilizadores e são envasadas. E após esse envasamento, elas serão submetidas a novos testes antes de serem liberadas. Então, quando aplicadas em seres humanos na região da derme ou em outro tecido subcutâneo, o vírus se replica e desencadeia a produção de anticorpos, porém sem causar doenças. Então, como o Gabriel acabou de falar, a gente tem como primeira etapa numa produção de vacina de vírus atenuado a seleção dos micro-organismos virulentos. E essa etapa foi bem explicada por ele, porém, agora nós vamos abordar os pontos fortes dessa vacina. E a eficácia e a longa duração da vacina produzida por processo de atenuação, ela causa a imunidade inata humoral e celular. Então, um breve resumo sobre o que é esses tipos de imunidade. A humoral, ela gera resposta mediada por moléculas no sangue e nas secreções da mucosa, que são os chamados anticorpos. E eles são produzidos pelos linfócitos B. Esses anticorpos, eles são anticorpos circulantes. Já a imunidade inata celular, ela gera uma resposta mediada pelos linfócitos T, que quando micro-organismos intracelulares, como vírus, algumas bactérias, eles sobrevivem e proliferam dentro das células hospedeiras, as células T, que são geradas pelo linfócito T, elas são capazes de identificar essas células infectadas e podem eliminar a infecção, causando a morte ou destruindo essas células. Então, também, como ponto forte, uma vacina de vírus atenuado, ela tem um curto período negativo. E o que é um curto período negativo? É justamente a velocidade de proteção após a aplicação no paciente. Então, a aplicação e a proteção tem um período muito rápido, período curto.
e a baixa probabilidade de ocorrência da reação anafilática. E a reação anafilática, ela é justamente o inchaço da boca, olhos, nariz, a sensação de bola na garganta, uma dificuldade em respirar com chiado, aumento dos batimentos cardíacos, dor abdominal, náusea e vômito. Agora, então, o Lucas vai continuar a explicação com uma vacina de vírus inativado. E como é o processo de inativação? Bom, gente, o processo de inativação, ele já se diferencia do processo de atenuação, melhor dizendo, do vírus atenuado, pelo fato de que, como já foi explicado anteriormente, o vírus atenuado ele ainda tem a capacidade de realizar a infecção da célula, ou seja, de adentrar a célula. Já o vírus morto, ou seja, entre aspas, né, morto, ou seja, inativado, ele não vai ter mais essa capacidade de realizar essa infecção, ou seja, de adentrar a célula, e essa seria, digamos, a principal diferença entre os dois tipos de processo, de processo de produção de vacina. Existem várias formas de realizar essa inativação. Ela pode ser feita de uma maneira por processos físicos, como por exemplo por calor, ultravioleta, utilizando detergentes e outros reagentes químicos. Enfim, existem várias formas. Eu vou focar aqui para falar das formas que foram utilizadas, né, nas vacinas que nós vamos falar aqui na continuidade do trabalho. Bom, falando primeiro da Sinovac, falando de como foi obtido, né, a cepa viral utilizada nessa vacina, ela foi obtida através da amostra de 11 pacientes internados de 5 países diferentes. Essas amostras foram amostras broncoalveolares, e dessas 5 amostras que eles pegaram, eles acharam 5 cepas diferentes, dentre as quais eles escolheram a que eles denominaram de CN2. Essa cepa CN2, ela foi purificada e cultivada em células vero até a 5ª geração. Depois disso, eles chegaram a cultivar mais 5 gerações, ou seja, até a P10, para um estudo de estabilidade genética. Esse estudo, essa avaliação, ela mostrou que houveram apenas 2 alterações no DNA dessa cepa, ou seja, era uma cepa com grande estabilidade genética, de acordo com a avaliação deles. A produção dela em maior escala, ou melhor dizendo, em maior quantidade, se deu através de 50 litros de meio de cultura contendo células vero, né, que são células de macaco, que eles utilizaram aqui, e esse cultivo ele se deu numa cell factory. Depois desse cultivo, eles realizaram o processo de filtração e depois 2 etapas de cromatografia para realizar o isolamento dos vírus. Esses vírus eles foram inativados com beta-propiolactona, que é um reagente químico que ele vai agir no material genético do vírus de modo a incapacitar esse vírus nas suas atividades normais, ou seja, de realizar a fase de infecção, de adentrar a célula humana, a célula do hospedeiro. Depois disso, depois dessa inativação, eles realizaram uma análise em microscopia eletrônica para avaliar a conformação, né, dessa célula, para ver se ela ainda estava intacta, e eles perceberam que sim, ela estava intacta. Então, eles realizaram uma preparação do vírus em seu estado de pré-fusão. Esse estado é basicamente referente à conformação da glicoproteína spike, que estaria numa conformação antes dela adentrar a célula, porque ela tem um papel importante ali nesse processo de infecção, né? Depois eles realizaram a mistura ali com tampão, com alumínio como adjuvante e tiveram a sua vacina. Agora eu vou falar sobre as vacinas da Sinopharm. Essas vacinas são duas que estão sendo produzidas pela empresa em 2 lugares diferentes da China. Falando primeiro da de Wuhan,
a característica mais marcante e diferente, né, em relação à Sinovac é a quantidade de cepa. Nesse caso, ela usou apenas uma cepa de um paciente, ou seja, de uma amostra apenas. Eles também propagaram em células vero e eles também inativaram com beta-propiolactona. Depois disso, eles pegaram o debris celular do cultivo que foi realizado, eles clarificaram, filtraram e depois eles realizaram um novo processo de inativação também com beta-propiolactona. Depois disso, foi realizada uma mistura com tampão fosfato e com alumínio como adjuvante. Isso, claro, depois do processo ali de inativação e também de isolamento desses vírus, e foi produzida a vacina. Agora, falando da vacina de Beijing, eles utilizaram um pouco mais de amostras, eles utilizaram 3 amostras, e no caso essa foi o único que também usou suave de garganta, todas as outras 2 usaram apenas amostras broncoalveolares. Eles utilizaram 3 amostras, encontraram 3 cepas e utilizaram as cepas que eles denominaram HB02, que foi que eles encontraram como sendo de grande homologia, como tendo grande homologia genética em relação a outras cepas comuns que eles encontraram na região. Eles realizaram também uma comparação genética, né? E realizaram essa propagação também em células vero, ou seja, o cultivo desse vírus também em células vero, até uma P7. Depois eles também fizeram um estudo de estabilidade genética até uma P10, até uma geração 10, e também foi encontrado quase 99% de estabilidade genética. Depois eles fizeram uma inativação com beta-propiolactona, também fizeram um Western blot em busca de antígenos que possam gerar essa resposta imunológica que eles buscam e o que foi encontrado. Realizaram também aquela análise em microscopia eletrônica para avaliar a estrutura do vírus e depois disso realizaram novamente purificação, mistura com tampão, com alumínio como adjuvante e tiveram a produção da sua vacina. Agora o Carlos vai continuar as explicações. Então, tratando do resumo, o que o Lucas falou, a gente pode absorver que os patógenos virulentos, para esse tipo de vacina, eles são inativados pelo processo químico, físico ou manipulação genética. E essa vacina, ela é eficaz na indução da imunidade humoral, o que é ponto negativo quando comparado com o processo de atenuado, justamente porque a imunidade humoral ela gera anticorpos circulares que não são capazes de identificar e destruir uma infecção intracelular. Além de que ela possui um longo período negativo, ou seja, o tempo em que, do momento da vacinação até o momento do desenvolvimento da imunidade é grande, e quando comparado com o processo de atenuação de um vírus. E esse ponto aqui é um ponto bom, porque ele contém vírus mortos, né, que não se replicam, que é uma preocupação quando uma vacina tem um vírus apenas atenuado para pacientes que têm baixa imunidade e que podem não ser capazes de combater até leves sintomas pós-vacinação. Mas ela tem maior probabilidade de reação anafilática, o que é uma preocupação que as vacinas que nós vamos, daqui em diante, nos próximos trabalhos, tratar, tem um cuidado nesse momento dos testes de fase 3, por exemplo. Uma das candidatas à vacina contra o coronavírus é a vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Ela é uma vacina de vírus enfraquecido que iniciou suas primeiras fases de teste em julho desse ano, onde teve resultados positivos, onde os pacientes não apresentaram sintomas adversos e também apresentaram reação imunológica. A terceira fase se iniciou em diversos países, incluindo o Brasil, com uma parceria com o governo de São Paulo e o Instituto Butantan. Recentemente, no último dia 23 deste mês, foi anunciado pelo governo de São Paulo e pelo Instituto Butantan que a vacina Coronavac
passou pelos testes de segurança da fase 3 e aguarda-se que entre o final do mês de outubro e o início do mês de novembro se tenha os resultados do teste de eficácia da fase 3. E a partir disso, a vacina estaria pronta para o público. Além da parceria dos testes, a Sinovac está fazendo uma parceria com o Instituto Butantan também para a produção. O Instituto Butantan está em processo de ampliação da sua fábrica para que a produção englobe tanto o país quanto os outros países da América Latina, trazendo assim uma maior acessibilidade à vacina. Bom, então, nessa grande corrida biotecnológica para desenvolver uma vacina contra o Covid-19, as vacinas inativadas, desde muito tempo, elas são utilizadas para prevenção de doenças infecciosas que são emergentes. E aí, a velocidade relativamente alta do desenvolvimento desse tipo de vacina torna talvez uma estratégia mais promissora para a construção de uma vacina contra o Covid-19. Então, mais uma vacina que iremos nos aprofundar nos trabalhos posteriores, né, das fases 1, 2 e 3, é a do Grupo Farmacêutico Nacional da China, a Sinopharm. Bom, essa vacina em específico é uma vacina também com vírus inativado, como o Lucas mencionou anteriormente. Os testes clínicos dessa vacina estão sendo desenvolvidos pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, que ainda ser um subordinado do Grupo Nacional de Biotecnologia da China, que é afiliado à Sinopharm. Então, essa vacina em específico, ela é uma vacina também com vírus inativado, assim como a Sinovac, e os testes clínicos dessa vacina, ela está sendo desenvolvida pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan. É associado ao Grupo Nacional da Biotecnologia da China, Biotecnológica da China, que é afiliado ao Sinopharm. Então, os testes iniciaram em 12 de abril, na província de Honan, para essa vacina. No dia 13 de agosto, dados preliminares dos testes clínicos desenvolvidos, as fases 1 e 2, eles foram disponibilizados. E podemos ver nesse estudo que os testes clínicos das fases 1 e 2, eles foram estudos aleatórios, duplos cegos e controlados por placebo, justamente por causa da eficiência desse tipo de estudo e também por não haver nenhum tipo de manipulação. Vimos ainda, nesse estudo, a vacina está sendo analisada em duas administrações, em duas injeções, e isso em diferentes aspectos, ou seja, analisada em diferentes idades, em diferentes procedimentos, em diferentes doses, e também em diferentes intervalos de tempo de injeção. E os resultados mostraram que essa vacina ela é segura, ou seja, não houve nenhuma reação adversa grave. Todos os detalhes com relação aos testes clínicos a gente vai ver nos trabalhos posteriores. Olá, eu sou a aluna Poliana Dinson. Eu vou falar um pouco a respeito sobre a vacina BCG. Então, a vacina BCG, ou como ela é popularmente conhecida, né, como a vacina da marquinha, ela foi produzida pelos pesquisadores Leon Comet e o James Giron. Daí que vem o BCG, que é a Bacillus Comet and Giron. A BCG, ela é utilizada como prevenção contra a tuberculose. E a BCG é uma cepa viva atenuada derivada de um isolado da Mycobacterium bovis, que é o agente causador da tuberculose bovina, visto que o agente causador da tuberculose nos humanos é a Mycobacterium tuberculose, que nas imagens a gente pode estar visualizando alguns exemplos. Então, a Murdoch Children Research Institute, na Austrália, está conduzindo um ensaio de fase 3 denominado BRISC. O estudo ele se expandiu à Europa e também foi anunciado no Brasil pelo Instituto Oswaldo Cruz. E o que se espera, né, desse estudo é que a vacina do BCG ela consiga aumentar a imunidade inata, enquanto não é desenvolvida uma vacina específica contra o coronavírus. Então, alguns estudos eles relatam que, então, ele pode aumentar a imunidade inata, né, que é a imagem. Então, alguns estudos e artigos eles relatam como o caso desse artigo foi publicado pelo Departamento do Instituto de Tecnologia de New York, sugere que países sem política universal de vacinação BCG,
como foi o caso da Itália, Holanda e os Estados Unidos, eles foram mais gravemente afetados em comparação a países com essas políticas. Então, isso vem devido à vacina ela aumentar significativamente a secreção de citocinas pró-inflamatórias, especificamente a IL-1 beta, que possui um papel vital na imunidade antiviral. A BCG também, ela possui o chamado off-target effect, ou seja, ela aumenta, né, como eu disse, a imunidade inata, que é inespecífica a qualquer ser estranho que entre em contato com o organismo. Então, basicamente é isso, gente, e nós agradecemos. Obrigada, fiquem em casa e usem máscara.